Olá, Vivian. Olá, canal Cidades Afetivas. Hoje vamos tratar de um tema extremamente importante para o futuro das nossas cidades. Não dá para imaginar que teremos cidades inclusivas, afetivas, sustentáveis e melhores para todos se a questão habitacional não for devidamente enfrentada. Nas últimas décadas, tivemos programas e ações voltados para a produção de habitação de interesse social, sempre desconectadas das oportunidades de trabalho e renda, da infraestrutura e dos principais equipamentos. Essas moradias eram sempre localizadas nas regiões periféricas da cidade, pois o preço da terra era acessível nesses locais, mas isso levava as famílias a ocuparem locais completamente desprovidos de infraestrutura, muitas vezes sem ao menos uma linha de ônibus, e desconectando todos os laços econômicos, sociais, dentre outros, já estabelecidos. Portanto, precisamos de uma política consistente, duradoura e inclusiva para que a gente possa reverter um grave problema que diz respeito ao déficit habitacional do Brasil. Hoje, já existe um déficit que vai além de 6 milhões de domicílios, o que envolve milhões de famílias que não conseguem, com a sua renda, acessar a sua habitação, morar próximo dos seus locais de trabalho, das oportunidades de geração de renda, dos equipamentos de educação, de saúde, de cultura e de lazer. Portanto, é hora de enfrentar essa questão, utilizando os diversos instrumentos que o Estatuto da Cidade já oferece desde 2001, reconfigurando um novo pacto social, um envolvimento de toda a sociedade, uma política em termos de planejamento e gestão urbana e metropolitana, integrada às diversas áreas, para que a gente possa, então, oferecer qualidade de vida para todos e que o nosso tecido urbano não seja um reflexo da nossa grave desigualdade social. Vamos utilizar o território, o nosso tecido urbano, como um terreno fértil para o desenvolvimento de oportunidades, para a inclusão dessas famílias e para o desenvolvimento de cidades cada vez melhores, inclusivas, sustentáveis e afetivas. Estamos aqui com o senhor Nelson, da ocupação Mauá, no centro da cidade de São Paulo. Seu Nelson, muito obrigada pela disponibilidade. Há quantos anos o senhor está nessa luta aqui na ocupação Mauá, pelos direitos sociais? Ajudo a coordenar aqui a ocupação Mauá há 11 anos já. Que nós ocupamos aqui no dia 25 de março de 2007. Então no dia 25 de março agora de 2018 nós fizemos 11 anos. 11 anos, seu Nelson. Quais foram os principais desafios que o senhor vem enfrentando ao longo desses 11 anos de ocupação? Olha, o maior desafio é ter que fazer a luta para ser incluído nessa sociedade que eu faço parte, mas felizmente nós que somos pobres não somos incluídos, né, na sociedade, e para ser incluído nós temos que travar a luta, lutar de dia e de noite, sem hora e sem dia, para que a gente mostre que nós somos ser humano e que nós existimos. Senhor Nelson, há uma tentativa de higienização do centro hoje, com todas essas questões que vêm ocorrendo do setor imobiliário e com a tragédia que aconteceu no Largo do Paissandu? Olha, a higienização ela já vem de longas datas, né? Mas de uns poucos períodos para cá, ela tomou mais força, né? Porque os poderes públicos, ele não quer pobre morando no centro da cidade. Porque ele acha que o pobre no centro da cidade, ele emporcalha a cidade. Tanto que nós não vemos projeto de inclusão social da classe mais pobres aí implantada pelos governos, né? Quando eu falo os governos, eu falo os 3 níveis de governo. As políticas política de higienização para acabar com os pobres. Porque, como bem a nossa luta pelo direito a uma moradia, e que nós temos direito na Constituinte, nós temos direito isso na Constituinte, né? E por que até hoje a gente precisa estar em uma fila e nós temos que enfrentar um sorteio? E eu
sorteio está dizendo, você tem que ter sorte. Se você tiver sorte, você vai ser contemplada. Se você não tiver sorte, você vai continuar na fila até quando Deus sabe, né? Então, se houvesse uma política de inclusão social, a gente não estaria mais em fila e nem enfrentaria sorteio. Porque sorteio, gente, pelo amor de Deus, eu canso de dizer, como é que eu tenho direito e o meu direito eu tenho que enfrentar sorteio? Isso não é direito, então. E sabendo que é a gente que mais gasta e que mais paga imposto nesse país, né? E que deveria esse dinheiro voltar para nós em direitos adquiridos que nós temos. Mas felizmente não é isso que acontece. Só resta a gente, a classe mais pobre, é de lutar. Lutar sem cansar e resistir sempre. Senhor Nelson, em relação ao déficit habitacional, o que poderia ser feito então para que tirasse essas famílias que hoje estão ocupando os prédios em condições precárias na região central de São Paulo e todas as outras pessoas que estão excluídas nas periferias da cidade, para que a gente pudesse ter uma cidade verdadeiramente melhor? Para acabar esse déficit habitacional que é grande, teria que juntar os 3 níveis de governo e trabalhar em prol disso. Mas como nós sabemos que cada governo tem a sua bandeira, cada governo tem a sua estrela e cada um vai querer que a sua estrela brilhe mais do que a do outro, né? Então não tem interesse de unir e acabar esse déficit habitacional. Quando o governo contrata construtora para construir habitação, principalmente para baixa renda, que seria moradia popular, isso vai ficar um absurdo para ser repassada para a família de baixa renda que ganha um salário, que é esse salário do Brasil, né? Que é um salário baixo, um salário desqualificado, que um brasileiro trabalha 30 dias para quando vencer o mês receber 900 e poucos reais. Aí constrói moradias popular através da PPP, parceria pública-privada, não tem como atender a classe mais pobre. Na minha visão, quem tinha que construir era os cofres públicos. Senhor Nelson, eu vejo que tem bastante visita aqui de jovens das escolas, com muita curiosidade a respeito da ocupação. Qual que é o papel desses jovens hoje? Como é que o senhor recebe esses jovens aqui na ocupação para mostrar para eles essa cidade que não está sendo vista? Nós adoramos quando eles vêm aqui na ocupação. Mesmo porque a burguesia vende uma imagem de sem-teto que é sempre desqualificar o sem-teto, que o sem-teto é baderneiro, que o sem-teto é ruaceiro, que sem-teto é preguiçoso, é vagabundo, é isso, é aquilo. E quando então eles vêm aqui e que eles veem a nossa organização, então eles saem, né, com outra imagem. E isso a gente adora, nós gostamos, mesmo porque nós não temos nada que esconder. Nós temos que mostrar, porque aqui é público, eu tenho isso como público, isso aqui é uma cidade. Se você não vai na cidade, você não conhece a cidade. Senhor Nelson, e o que nós, como cidadãos dessa mesma cidade, cada um de nós podemos fazer para contribuir, para que a gente consiga melhorar de fato essas questões de moradia para todas essas populações que estão à margem da cidade hoje, como São Paulo? Olha, eu acho que era a união do povo, a união. Você não ter receio de vir aqui na ocupação. É você vir na ocupação, é você querer conhecer, tirar sua curiosidade, que isso é muito importante. Quando você passa a conhecer, você passa a entender, ver as pessoas que estão dentro dela, aí você vai ver que totalmente é diferente do que a imprensa vende aí. São homens e mulheres que trabalham, são famílias, né, que lutam, e que eu digo assim, se nós tivéssemos um Estado do povo para o povo, nós estaríamos aqui em um prédio ocupado? Não, gente, cada um estava em sua casa. Cada um estava trabalhando para pagar a sua casa, né? Mas felizmente, por nós não ter a sorte de nascer com uma casa já, e nós não ter a felicidade de ser incluído em um projeto social e popular, então faz com que a gente ocupe e a gente aí seja taxado de baderneiro e que quer tomar a propriedade dos outros e tudo, e que nós não queremos tomar propriedade. Ô, senhor Nelson, para finalizar, qual seria assim, um recado que o senhor deixaria para gerações futuras em relação à cidade de São Paulo? Olha, eu acredito em uma cidade
uma cidade mais dinâmica, uma cidade mais aconchegante e uma cidade que todo seja visto como todo, né? Que não só meia dúzia seja visto como parte dessa cidade e quando uma dúzia, duas dúzias fica à mercê de ser visto, ser conhecido na cidade, né? Eu gostaria que cada um, né, se olhasse assim, olhasse os próximos como a si mesmo, né? E que cada um, quem sabe, lutasse por dia melhor para que nosso povo não sofresse tanto como hoje sofre. Mas para isso precisa que a gente mude o termo da nossa educação, né? Que nós tenhamos a educação popular nas escolas, que a gente tenha a escola com a porta aberta para o povo, né? Não só os alunos, professores, mas que a cidade possa visitar as escolas, que possa discutir a escola, possa discutir dentro da escola e que possa trazer frutos de dentro da escola para a cidade e como leva da cidade para dentro da escola, porque só assim, com essa união, essa unificação, que a gente podemos ter uma cidade mais aconchegante e uma cidade mais acolhedora, onde homens e mulheres sejam vistos como igual. São Paulo, cidade considerada por Hernani Silva Bruno, nos tempos da industrialização, como cidade provisória, nas décadas de 80 e 90, ganhou a característica de cidade patchwork, em função das operações urbanas consorciadas, da cidade projetada em condomínios. O centro de São Paulo passou por um primeiro processo de deslocamento das suas atividades comerciais e residenciais para o corredor sudoeste da cidade. Em função das operações urbanas consorciadas, a vida se configurava de uma outra forma. 2004, a partir de um novo processo de tentativa de reocupação do centro, de revitalização urbana, alguns prédios do poder público foram transferidos para a região central, assim como a revitalização urbana da Praça Roosevelt e também do Vale do Anhangabaú. Agora, com a tragédia que ocorreu em São Paulo, no Largo do Paissandu, a cidade começa a ter um novo foco de disputas também neste mesmo espaço, o centro da cidade de São Paulo. Assim, nós temos tanto o setor imobiliário urbano, na tentativa de um deslocamento das ações voltadas tanto para o Minha Casa Minha Vida, como para atender a demanda de déficit habitacional, mas nós temos também os movimentos de luta por moradia na reivindicação pelo direito à cidade.